Põe câmera. Cortou? Cena 15, take off. Ação! O mais aberto. O bom sempre é mais aberto. Tá gravando esse olho lá. Eu gravei. Ela vai aqui, tal, e o fundo, como é que tá? A fotografia. Tá legal, né? Cansado, hein? É pesado, chaval. Quanto tempo tá? Uns 3 minutos. O book tá forte, né? Não. Não. Por isso que eu tô sofrendo. A minha lente tá muito legal. Mas mesmo assim, você tá no colete, vai ficar complicado, né? O foco dela é... O foco dela é isso aqui, ó. Entendeu? Ok, temos. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Somebody Love, Tina aqui mais uma vez, vindo perturbar vocês, vindo aqui conversar mais um pouquinho, bater um papo gostoso, bater um papo bacana com vocês. Como é que estão? Passaram bem? Espero que com muito job, muito trabalho, aquele de suar mesmo assim, ó. Mas a carteirinha também dando aquela ajudada, né? Isso é importante, né? Porque senão adianta só tá na correria e não ter o retorninho. Tem que pagar os boletos, não? Como é que a gente sustenta nosso equipamentite? Meus queridos, vamos lá. Já que chegou aqui, já deixa seu like no canal. Já se inscreve aí, tá? Se inscreve, ajuda a gente no canal. Não custa nada. Só dá um clique aí pra se inscrever, tá? Ajuda a gente. Aproveita, segue a gente no Instagram. E já que vai no Instagram, já segue lá Assistência Fotofix também, tá? Então segue lá o Laurão, nosso apoiador, Assistência Fotofix. Você precisa de limpeza na tua lente, limpeza de sensor, cara, manutenção em geral na tua câmera, troca de componentes na câmera, nas filmadoras. Cara, leva lá que o Lauro é o cara. Assistência Fotofix no Instagram, segue eles lá ou procura, é um lugar muito fácil aqui no centro de Curitiba. Qualquer coisa, se for de outra cidade, envia que o Laurão resolve pra você. Eu levo pra lá sem, rapaz, de olhos fechados, sem pensar duas vezes eu mando e recomendo super Assistência Fotofix. Leva lá pra ele. E claro, você parceirão, amigo do audiovisual, você que trabalha com audiovisual, né? Trabalha com fotografia, filmagem, captação de som, edição e por aí vai.
quiser vir aqui bater papo com a gente, me chama no inbox. Pode ser no inbox aqui, tanto pelo YouTube, quanto pelo Instagram também, né? Ai, enrolando tudo. Pelo Instagram, né? Áudio e Visual Podcast. Pode me chamar lá, ou quem me conhece no particular ali, o Tina, pode me chamar no particular também. E vem aqui bater papo com a gente. Vem contar sua história, vem conversar um pouquinho aqui. Nós gostamos muito disso. Esse canal é feito para nós do audiovisual, para levar conhecimento e por aí vai. Beleza, meus queridos? Vamos lá, chega de lesco-lesco, chega desse papo vai, papo vem, vamos conversar com o nosso convidado. Vamos lá, o nosso convidado é o cara que, na verdade, nem não é de Curitiba, tá? Ele veio de fora, mas agora já, ele, como diz ele já tá pegando os tiques do curitibano aqui. Já tá entrando no elevador sem cumprimentar, já tá passando pelos outros, olhando pro lado, já tá virando curitibano. Os curitibanos vão querer me bater depois dessa aí. Mas não adianta, os raízes é assim mesmo, cara. Não adianta falar que não é, porque é assim. Não adianta. Quem veio de fora já é diferente. Hoje em dia já mudou bastante, graças a Deus. Então, ele veio de fora, mas agora mora aqui. Ele é um cara que faz captação de som direto, trabalha também com edições, né? Depois você vai contar um pouquinho pra gente, edição de vídeo, edição de áudio também. Não, de áudio de áudio não, só, de vídeo. Só de vídeo. Faz edição de vídeo também. E vai contar um pouco dos sonhos deles aqui e do trabalho dele aqui pra nós, cara. Ele tem, olha, é uma infinidade de coisa que ele já fez. Nós vamos passar o Instagram dele ali pra dar uma olhada. E eu vou deixar na descrição também o Instagram dele. Entra lá, segue nosso parceiro e vamos lá. Guto Rodrigues, grande parceiro. Que bom que você tá aqui, meu querido. Obrigado, Tina, pelo convite. É um prazer estar aqui. E vamos falar um pouco sobre audiovisual, né? Vamos conversar um pouco. Áudio e visual. Áudio e visual. Pena que o pessoal esquece do áudio, né? Só vem no visual. É que assim, cara, o problema é que às vezes existe um ditado assim, quando você não entende o que você tá vendo, quando você não entende o que você tá ouvindo, você perde o interesse pelo que você tá vendo. Uhum. E o problema, às vezes, as pessoas que trabalham com audiovisual, algumas pessoas, entre aspas, esquecem que a mesma qualidade que você tem que ter na imagem, você tem que ter no som. Porque não adianta você fazer uma imagem linda, 6K, 8K, e aí o som ser aquela coisa, sabe, rachado, um áudio... Medíocre. Isso, porque um complementa o outro. Então, de que adianta eu ter uma imagem linda, maravilhosa? E aí, se você não tem um áudio também de qualidade, você não vai ter um vídeo que vai atrair as pessoas. Porque a pessoa vai começar a olhar, ela vai assistir, a imagem tá bonita, mas aí se você começa a não entender o que as pessoas estão falando, a pessoa perde o interesse. É verdade. É simples assim. Então é preciso, a gente que trabalha com áudio, às vezes o cara fala assim, eu vou gravar, mas aí eu coloco lá um microfone em cima da câmera e tá tudo certo. Não tá tudo certo, porque às vezes aquele áudio, ele além de ser ruim, de péssima qualidade, ele vai estar com falha, ele vai estar com algum tipo de ruído que às vezes, por mais que você tenha tecnologia, você não vai conseguir corrigir. Então, o áudio é tão importante quanto o vídeo. Isso, a gente que trabalha com áudio, a gente sempre tem que vender isso. Se você vai fazer um produto de qualidade, você tem que ter tanto o vídeo de qualidade quanto o áudio de qualidade. Por isso que a gente está aqui. A gente investe em equipamento caro, né, pra gente ter um resultado satisfatório para o cliente e para chegar na hora do produto final ser um produto de qualidade tanto do áudio quanto do vídeo. É verdade. E eu já comentei isso aqui no podcast várias vezes, e essa é a verdade, eu sempre passo isso para todos os meus alunos. O nosso cérebro, isso é real, tá? Isso não é Shakespeare que falou, não foi Einstein que disse, não. É verdade, isso é comprovado. Nós conseguimos assistir um filme com uma imagem ruim, mas um áudio bom. O nosso cérebro não consegue assistir um filme com áudio ruim e imagem 6K. Não consegue. A gente não consegue. Isso é nosso, do ser humano. Sim. Então isso é muito claro. Então as pessoas têm que pensar nisso aí, cara. Porque uma coisa que eu falo muito pro pessoal, a gente gravou alguns filmes, a gente participou de alguns filmes, onde a gente fez
todos os foleys do filme, aonde eles simplesmente usaram o áudio da câmera, Nossa. dublaram, e aí tem coisas ali que eu digo pro pessoal, gente, tem coisas que acontecem no local, tem sons Que é que são impossível, característicos do local. Por mais que você tenha um Foley bom, é difícil você reproduzir exatamente aquilo que foi gravado para casar direitinho com a imagem, né? É complicado. Então, por isso que você tem que ter esse feeling de casar sempre, de tá sempre pensando nos dois. Inclusive, tem uma história engraçada. Eu não vou dizer qual que é a produtora, mas eu já gravei comercial que precisou ser regravado porque o áudio ficou ruim. Por quê? Porque eles quiseram economizar, fazer o áudio lá por eles mesmos, só colocaram, sei lá, um boom para captar, e o boom tinha um ruído que quem tava gravando na câmera não tem que o cara não tem monitoramento. não tem. E aí tinha o áudio ficou ruim, muito ruim, não deu para usar, e aí eles tiveram que regravar o comercial. Aí eles me contrataram, né, para fazer o filme. Mas assim, teve que regravar por quê? Porque foi tentar economizar na hora para não chamar o técnico, né? Aí, não, a gente mesmo faz, é simples, não sei o que e tal. E aí eles tiveram que refazer o filme depois com o áudio correto, com áudio bom. Faz a diferença, cara. Faz a diferença. Então, às vezes, o barato sai caro nesse sentido, entendeu? Então, às vezes você vai querer fazer colocar no orçamento, né? Porque tem orçamento para isso. Você tá lá, você vai colocar... técnico de áudio custa quanto? Custa isso. Então, você incorpora no orçamento. Assim como muitas produtoras não têm... Quer dizer, essa a maioria das que produtoras... chega daquele tipo, né? Tem um orçamento. Faz todo o orçamento. Investe em 5 quilos, sei lá quanto de luz. Não sei e quanto. não sei o que, e Fresnel, não sei das quantas. Olha, sobrou R$300 aqui para 3 diárias. Você pode fazer? Aí não dá, né? Pô, não cobre nem o combustível. Não tem, cara. A gente tem um grupo aqui de som direto em Curitiba. A gente tá sempre tentando se mobilizar, né? Pra ter um valor mínimo que você tem que cobrar, né? Porque às vezes o cara vai procurar, o produtor sempre vai procurar pagar menos. Ele quer economizar em tudo, né? Sim. Então, se ele vai negociar uma câmera, ele quer negociar um valor, sei lá, a diária custa X, ele quer pagar X menos tal. Então, isso é para tudo. Então, a gente precisa ter a noção também que o nosso trabalho é um trabalho essencial para o audiovisual, né? E ter uma remuneração digna também, né? Pra gente poder pagar nossas contas, viver. E os nossos equipamentos não são baratos, não gente. São baratos. Quem trabalha nessa área sabe. Porque não vai ser um Sara Mônica que vai resolver um problema de uma produção boa, entendeu? Então tem que ser um equipamento de qualidade. Não existe no nosso meio, infelizmente, no meio do áudio, não existe microfone bom e barato. Não existe. Existe microfone bom quebra-galho. Mas bom e barato não existe. Não existe, cara. Profissional não existe. Ontem mesmo, cara, eu tava olhando ali, daí um desses supostos influencers aí no YouTube, né? O cara do YouTube, do Instagram e tarará, postando lá uma lista de equipamentos e colocou, não, aqui temos áudio profissional. Aí postou um microfone lá de R$150. Isso aqui são microfones. Cara, eu fui lá e comentei, falei, cara, deixa de falar besteira, bicho. Isso aí não é microfone profissional. Você vai fazer o cara comprar por 150 conto um microfone desse, vai estragar o job do cara. Porra. 150 é a diária de aluguel de locação de um microfone bom. Se você, por exemplo, pegar as produtoras que locam equipamento, 150 é o valor de uma diária de um microfone bom. E aí, se o cara quer comprar um microfone que ele vai usar profissionalmente por 150, jamais. Só se for roubado. Porque não existe. No nosso meio não existe. Não existe. A gente trabalha com áudios, comento demais isso com o pessoal.
tem que ter todo cuidado. Da mesma forma que uma câmera, só para dar um exemplo para quem não conhece, talvez está assistindo por curiosidade, mas, por exemplo, você vai pegar uma TechPix da vida, né? Lembra quando tinha aquela TechPix, que era 7 em 1, fazia de tudo, né? Só que não fazia nada que presta, né? Tipo, a imagem, o sensorzinho, sei lá, do tamanho de um... sei lá, de um... Enfim... e aí você pega uma câmera de qualidade, por exemplo. Tem câmeras que chegam a custar, sei lá, 300 mil, 400 mil. Entendeu? Então, aí você quer que uma câmera de, sei lá, de 500 reais, de 300 reais, faça um... Aí você, por exemplo, tem um celular. Celular filma em 4K. Mas não é a mesma coisa, entendeu? Não tem a mesma latitude, enfim, não tem... O meu diz que filma em 8K. Então... Aí você olha a imagem... Não bate um 8K. Não tem. Por mais que a tecnologia ela se desenvolveu hoje, né? Ela tem as coisas estão ficando menores e melhores, mas mesmo assim, uma câmera de um celular nunca vai bater, por exemplo, uma Red, uma Alexa, sei lá. É a mesma coisa dos equipamentos de áudio. Um microfone, um Sony, um Sennheiser, um Electrosonic, ou um gravador, por exemplo. Por exemplo, eu uso o Zoom, né? F8N. Então, aí você vai comprar um gravadorzinho que custa, sei lá, 500 reais, e você vai querer fazer a mesma coisa que custa, sei lá, 15 mil reais. Não tem. É por aí. Não existe milagre nessa matemática não tem milagre, não tem. Milagre. É uma coisa que eu sempre falo pro pessoal assim, o que você quer? Qual o objetivo? Quando chega pra gente orçamento, muitas vezes eu digo, qual é o objetivo dessa gravação que você quer? O que você quer fazer com esse material? Você quer dar uma ênfase na voz? A voz é algo importante porque ela tem que entrar ali, é o presidente falando, ou dane-se a voz do presidente. Você quer ter a voz dele, mas ela não vai entrar em primeiro plano. O primeiro plano são as imagens da fábrica. Vamos dar um exemplo assim. O que você quer, né, colocar como coisa principal? Por quê? Para que a gente saiba exatamente qual é o foco. Muitas vezes a gente está envolvido na direção de fotografia e eu contrato alguém de som, passo as informações, porque eu gosto de passar sempre as informações. Vou precisar disso, disso e disso. Você tem? Não, então eu tenho. Vem e faz para mim. Preciso de alguém que monitore, que faça, tal. Já chama alguém que faz. Ou vamos atrás, vamos alugar, vamos dar um jeito e arrumar. Porque faz essa diferença total, né, meu irmão? Sim. Faz a diferença. Porque não é o que eu sempre comento pro pessoal. O microfone é como se fosse uma lente, né? Eu falo em sala de aula isso muito, pessoal. O microfone é como se fosse uma lente, né? Ele tem distância focal, como uma lente tem, né? Ele tem amplitude, sim, que ele vai pegar, com a amplitude que esse microfone vai pegar, né? Peso, porque as pessoas esquecem do peso, mas... Ficar 10 minutos segurando um boom com Zeppelin, com Dead Cat e a vara e tudo. Cara, esses microfones que nós estamos usando aqui é o Rode PodMic. Ele tem 930 gramas. Esse suporte, se você ver, vira e mexe, eu tô arrumando. Por quê? Porque eu não pensei. As bases não aguentam o peso deles. Porque eles têm quase 1 quilo, gente, pra segurar. O suporte é fraco. É mais ou menos isso. Você imagina você com um microfone pesadaço segurando ali um tempão. Como é que funciona isso? Né? Então você tem que pensar o que você quer no teu projeto. Eu acho que esse é uma grande dica, né, pro pessoal. Sim, assim, não adianta também, igual a gente fala, cada cliente tem uma necessidade, né? Então não adianta, por exemplo, você oferecer uma filmagem 8K para um cara que vai fazer um vídeo para passar no YouTube, entendeu? Então, sei lá, se você for fazer um filme, um longa, que você precise colocar efeitos especiais, por exemplo. Então, isso justifica você ter uma filmagem 8K. Por quê? Porque quando você for manipular essa imagem, você vai ter mais... você vai poder manipular essa imagem sem perder qualidade. O som é a mesma coisa. Você vai gravar um som com uma qualidade para depois você fazer as correções que você precisa, colocar os efeitos que você precisa. Entendeu? Então, tudo vai depender da necessidade do seu cliente, do que ele precisa. Porque também não adianta eu oferecer sei lá, um produto muito acima daquilo que ele precisa, somente para ganhar dinheiro, por exemplo.
Entendeu? Então, E a gente vê muito disso, né? Sim, a gente tem que ser... Mas eu acho que quem faz isso, eu acho que não sobrevive, cara. Porque, assim, uma coisa do audiovisual é que todo mundo fica sabendo das coisas que acontecem no meio. Então, se o cara faz alguma coisa errada aqui, ele pode fazer 1, 2, 3 vezes. Mas uma hora os outros vão ficar sabendo. E aí, o que acontece? Você vai perdendo espaço. Essa pessoa vai perdendo espaço. Queima. Aí se queima. Uhum. Entendeu? Então, a gente precisa ser honesto sempre, né? Com o nosso cliente, porque a gente depende deles, né? Cara, fizemos uma produção uma vez, onde o pessoal... Cara, o que eles colocaram de equipamento dentro do estúdio, meu irmão? O que eles colocaram de equipamento dentro do estúdio? Contrataram nós nos 45 do segundo tempo, tipo, a gravação era segunda, contrataram a gente domingo à noite. Ó, tem pra pagar tanto. Eu falei, não, portanto eu não faço. Eu tenho a data, tenho horário, tenho equipamento, mas portanto eu não faço. Deram um jeito e chegaram no meu cachê. O que a maioria das vezes acontece é o cliente da produtora, por exemplo, ele quer botar preço no teu trabalho. Entendeu? Ele não, isso é o que mais acontece. Não, eu tenho tanto, posso pagar tanto. Pô, mas o meu trabalho vale tanto. Não, e o pior... Não, e o pior não é isso. O pior é que se você não faz, tem outro que faz. Tem outro que faz. Sempre vai ter o... Sempre vai ter. Entendeu? Então aí você fica nesse dilema. Não, e o pior é que esse projeto foi um projeto, assim, que foi horrível. Porque o que acontece? Chamaram a gente domingo pra ir lá. Aonde vai ser? Vai ser no estúdio tal, assim, assim, assado. Eu falei, tá, gente, mas o que vai acontecer dentro desse estúdio pra eu saber que equipamento eu vou levar e tudo mais? Não, painel de LED atrás, as pessoas vão estar falando na frente. Falei, tá, painel de LED, sem problema. Beleza. Cara, chegamos lá, tinha uns painel de LED barulhento pra cacete. Painel de LED, daqueles mais antigos, super barulhento. Um gerador num caminhão enorme do lado de fora do estúdio, que vazava o áudio pra dentro, e o gerador tinha que ficar ligado direto. O nosso dilema. Cara, a hora que eu liguei o microfone, eu falei, gente, gravei e falei, escuta, não tem o que fazer, cara. Esse é o eterno dilema de quem trabalha com áudio, né? Uhum. A gente sempre chega na locação, a nossa primeira impressão é escutar o que se passa naquele ambiente, né? Uhum. Saber se o ambiente tem muito eco, né? Saber se tem alguma coisa barulhenta. Pior é você for gravar do lado de uma obra, cara. É verdade. Na obra, meu Deus, é horrível. É bateção de martelo, de quebrar, sei lá, serra elétrica. Enfim, pra nós é o pior cenário. E cachorro. Cachorro pra mim também é uma coisa que o cachorro latino é um dos piores, porque você não tem como tirar. Porque ele é um som muito forte e muito, assim... Uhum. Marcante, muito marcante, cara. E é terrível. Cachorro é um dos piores. Cara, hoje em dia a gente fez uma... Eu ia te perguntar o que você acha dessas ferramentas novas. No fim, nós nem perguntamos de onde você veio, o nome, tudo mais, viu que nós já estamos falando de coisa arada, né? Mas nós vamos chegar lá. A gente... Que o papo tá bom, né? A gente foi fazer Temos um trabalho, uma gravação. Domingo, 6 horas da tarde, caminho do vinho. Já gravei lá várias vezes. Domingo, 6 horas da tarde. Cara, avião passando, carro pra caramba em cima daquele paralelepípedo, pessoal com som alto ligado e a gente gravando na área externa do lugar. Primeira coisa que terminamos de gravar ali, a gente fez a primeira cena, eu escutei e falei... Sem condições. Falei, cara, nós vamos ter que dublar tudo isso aqui do filme. Eu falei, eu vou tentar trabalhar esse áudio, mas tem muito barulho. Era muito barulho, cara. O avião passando direto. Cara, usei o aplicativo de IA. Eu resolvi o problema. 98% do áudio eu resolvi. Eu tive que inserir fundo. Qual IA que você usou? Cara, eu usei o do próprio Adobe. Cara, tem um perfeito também do DaVinci, do 18.5. Eu acho que ele já tá a partir do 18 ele já tem esse aplicativo de áudio, de limpar a voz. Cara, é incrível, assim, é muito bom. Mas tem que ser no DaVinci Studio, eu pago.
Você, quando você compra uma Eu tenho a câmera... Blackmagic, eu tenho o 18. Então, você tem... Ele tá no 18.5 agora, o DaVinci Resolve. E o Fairlight, ele tem uma ferramenta maravilhosa, cara. Você coloca assim, é como se fosse mágica mesmo. Tem um ruído enorme de fundo, você liga aquela IA, ele zera. Praticamente você não precisa... Lógico, depois você vai ter que fazer todas as outras correções, mas para tirar o ruído, ele é perfeito, cara. Enfim, eu virei fã agora do DaVinci. Como eu falei, eu também edito, mas eu sempre editei no Premiere, assim, e ultimamente eu tenho estudado um pouco mais do DaVinci. O DaVinci. E tem umas ferramentas, cara, que, assim, Quando eu fiz cinema, eles deram aula pra gente no DaVinci, cara. É. Inclusive, a gente tinha a licença do DaVinci que eles deram pra gente, mas na época era gratuito, então você baixava e podia usar ali de boa. O DaVinci tem uma versão gratuita, Tem a versão né? gratuita, mas depois, cara, eu voltei pro Premiere e não voltei mais. É que, sei lá, a gente, por exemplo, quando eu vou fazer algum projeto, eu sempre falo, vou fazer no DaVinci. Só que como é sempre corrido, nesse nosso mundo, né? É sempre pra ontem, e como você já sabe todos os atalhos, todas as... sei lá, do DaVinci, quem trabalha, né? Eu que trabalho com o DaVinci há muito tempo já. Então você já sabe todos os atalhos, eu preciso disso, eu vou, sabe? O acesso é muito rápido. E quando você está começando uma nova ferramenta, né? Aí você tem ainda algumas coisas que você não lembra, aí você tem que buscar, relembrar. Sei lá, eu estudei isso, mas onde é que tá? Entendeu? Então, como o trabalho é sempre corrido, aí você já sabe, e tem interação com After também, enfim, com todas as ferramentas da Adobe, então a gente acaba que deixando pro próximo, né? Deixando pro próximo, mas eu tô bem animado com porque a gente que eu tenho tem que pegar estudado tudo de novo, né, DaVinci. cara? DaVinci, ele digamos, a ferramenta em si é parecida, mas as ferramentas, os atalhos são diferentes. Não, tudo Mas dá pra jogar as funções de teclado do Premiere pro DaVinci, né? Dá, mas mesmo assim, tipo, não é muito recomendado, né? Porque é diferente tem coisas que são muito... embora, sei lá, você fala, eu vou cortar. Os básicos, sim. Mas aí tem outras ferramentas que tem um e não tem no outro. Então, acaba não tendo a mesma agilidade que você tem. Por que edição de vídeo? Da onde surgiu isso? Por que você faz? Há quanto tempo? Cara, na verdade, eu sou apaixonado por audiovisual. E eu sou formado... Eu comecei nessa minha carreira artística, eu comecei como ator. Na verdade, eu sou de Rondônia, a gente não fala sobre isso, mas eu sou de uma cidade do interior de Rondônia chamada Ouro Preto do Oeste. Um abraço para quem estiver me vendo lá em Ouro Preto. Ouro Preto do Oeste. Ouro Preto do Oeste. Fica do lado de Ji-Paraná. Ji-Paraná acho que todo mundo já ouviu falar. Fica a 30 quilômetros de Ji-Paraná, que é fica bem no centro do estado, é a maior cidade do centro do estado. E fica a 300 quilômetros de Porto Velho, que é a capital. Porto Velho fica lá perto do Acre, né? Lá pra cima. A primeira cidade de Rondônia é Vilhena, né? Saindo do Mato Grosso. Enfim, eu nasci lá, morei quase minha vida toda lá. E de lá eu fui morar em Cuiabá. Morei 6 anos em Cuiabá e comecei a fazer teatro em Cuiabá. Que legal. E a gente fez uma peça lá que tava, inclusive, alguns amigos meus de Cuiabá, se estiver me vendo aí, um abraço. Tenho bons amigos, muito bons amigos lá, e desse período que eu fiquei lá, e comecei a fazer teatro lá. E daí a gente fez um trabalho muito bom também, que foi bem recebido lá, foi o Alto da Compadecida. Na época eu fiz o João Grilo. Sim, a gente até viajou com essa peça. Enfim, direção do meu amigo Tony Bezerra, paraense. Só que daí chegou um ponto que eu falei, eu preciso me profissionalizar. E lá não tinha faculdade, curso superior de artes cênicas. E na época era o que eu queria. Aí eu fiz vestibular aqui na FAP, ali na Faculdade de Artes. Na época era Faculdade de Artes. Mas por que em Curitiba? Porque eu odeio calor. Eu ia falar de sair num lugar quentinho, gostoso, pra vir pra esse lugar gelado aqui. Cara, eu prefiro frio, porque calor, sei lá. Eu não me sinto à vontade no calor. Parece que você tá sempre pregando, assim, tá ligado? Qualquer coisa que você vai fazer, você tá ali molhado.
sei lá, me incomoda. E eu falei, eu vou pra um lugar frio. Primeiro eu falei, onde é que eu vou fazer faculdade? Aí tinha Londrina, tinha Rio, São Paulo. Rio, São Paulo, uma coisa que eu, na época, não queria. E tinha Curitiba. Aí eu falei, opa, eu vou pra Curitiba. Porque eu quero ir pro frio. Quero sair... Cuiabá, cara, não sei se você já foi lá. Eu já fui. Pra mim, aquela é a antessala do inferno, aquele Campo lugar. Grande, na verdade. Não, é Mato Grosso do Sul daí. Mato Grosso do Sul. Ah, tá, pera, confundi. A minha geografia deu bug. Ah, tá, me achei. Tem Agora Mato me achei. Grosso, Mato Grosso do Sul. E não confunda, então, não que foi, senão, não foi. senão, Confundi, se você perdão, confundi. falar que a capital do Mato Grosso Me confundi. do Sul é Cuiabá, os Cuiabá não te bate. Enfim, fiquei 6 anos lá e... Mas é tão quente quanto, então não errei. O Mato Grosso do Sul é um pouco mais frio, pelo menos. Tá um pouco mais próximo do Sul, né? Mas enfim, eu também nunca morei no Mato Grosso do Sul, então não posso dizer. Depois que eu comecei, eu fiz teatro lá e fiz alguns amigos e enfim, essa história. Aí resolvi vir pra Curitiba. Fiz vestibular e passei e vim morar aqui. Fez na FAP. Fiz na FAP, que agora é Unespar, né? Agora é universidade, na época era faculdade. E fiz a faculdade e tal. E só que do meio pro final da faculdade, uma coisa que eu achava que era o que eu queria muito, que era fazer teatro, já não era mais o que eu queria. Então eu comecei a escrever também, roteiro. Legal. E assim que eu terminei a faculdade, eu já entrei numa pós-graduação em cinema. Fiz pós na Tuiuti, em cinema, e a partir daí comecei a trabalhar na área. Não sei se você lembra do Casos e Causas que tinha aqui. Sim, lembro. Eu fiz figuração nos 3. Eu fazia roteiro pra eles. Ah, é? Sim, eu fiz 8 roteiros que foram filmados. E os roteiros que eu fazia era sempre direção deles mesmo, porque tinha, na época, quem lembra, o Casos e Causas, várias produtoras faziam, né? Inclusive, alguns eram produzidos pela própria RPC. E esses roteiros, a maioria eu que fazia. Que legal. Então, inclusive que é o Assalto ao Trem Pagador, que é uma história de um assalto que teve milionário aqui no Paraná. Eu fiz um dos atores também, eu fiz um dos bandidos. Eu era um dos bandidos. E, enfim, como eu disse, eu gosto do audiovisual como um todo. E eu comecei fazendo som direto. Inclusive, as primeiras oportunidades quem me deu foi a Easy Filmes. Sou muito grato a Simone, ao pessoal todo lá da Easy, que trabalhei bastante com eles. Easy Filmes, queremos vocês aqui, hein? Vem aqui bater papo com a gente, contar a história aqui. Pois é, eles são uma das produtoras, uma das maiores e mais antigas produtoras aqui de Curitiba, né? Então, mais ou menos 2008, 2009, eu comecei a trabalhar nessa área. E comecei, como eu disse, na Easy, aí depois, lógico, tenho feito trabalhos para diversas produtoras. Trabalhei 6 anos na Videolock. Não sei se o pessoal que... O Cleito lá? O pessoal que trabalha com audiovisual conhece bastante. Era o Cleito ou era o Diego? Quando eu entrei lá, era o Diego e o Cleito. Meu Diego Deus. da Evo. E aí trabalhei 6 anos lá com o Cleito. E aí comecei a trabalhar mais com som direto. E fui comprando meu equipamento. Pra você ter uma ideia, eu comecei com boia, né? Sabe aquele... Maldito boia. Pode falar. Mas assim, a gente tem que começar de alguma forma, né? E aí fui comprando equipamento e chegou um ponto que não tava mais casando, né? De trabalhar 8 horas por dia, e aí tinha as necessidades, os compromissos para fazer som direto. Na época, quando eu comecei, a gente tinha esse acordo de quando surgisse alguma coisa fora, eu poderia sair para fazer. Mas aí também chega o ponto que, por exemplo, o Cleiton e o Diego, depois só o Cleiton, né? Porque eles separaram e o Diego ficou só com a Evo. E o Cleiton, eu quero você aqui, Cleiton. Já cansei de te mandar mensagem, safadão. Né? O Cleiton tem história, cara. O Cleiton é das antigas aqui do audiovisual e, enfim, é um cara muito gente boa que eu devo muito também aqui. Até hoje eu trabalho bastante com ele, pra ele, e, enfim, a gente
tem uma parceria aí. Que a gente indica eles pra caceta. Não, qualquer coisa, fazendo a propaganda aí, Cleiton, de graça. Só entrar lá, Videolock, tem equipamento pra caramba aí. Pô, tem coisa pra caramba. Tem. Coisa pra caramba. Crescendo cada vez mais. Hoje eu tava vendo, inclusive, uma publicação deles, estão com Red lá e tal, já tô me coçando. Pois é. Mas enfim, daí a minha história é essa. Eu comecei a também, eu faço roteiro, eu tenho 3 roteiros de longa pronto que eu quero filmar, e inclusive um deles, o Ilha do Mel, eu já teve, acho que foi em 2017, 2018, antes de acabarem com o cinema nacional, né? Uhum. Enfim, ele foi escolhido no Festival? no edital Edital. daqui do Paraná, que era aquele edital de audiovisual, só que não era fomento, era edital para você tinha que correr atrás do patrocínio. Uhum. E aí veio uma pessoa que me procurou por o meu roteiro ter sido Escolhido tal, e tal. selecionado. Uhum. Para fazer a captação dos recursos para rodar o filme. O cara me garantiu que faria a captação, no final não fez, eu perdi o prazo e não consegui filmar. Mas eu ainda eu tenho certeza que eu vou... Eu tenho Ilha do Mel, que é esse que se Tá passa... tudo registrado. Sim, tudo registrado, roteiro pronto. Se passa na Ilha do Mel, um thriller de suspense, assim. Tem um outro que chama No Limite da Razão, que vai mais pro ramo da ficção científica, e tem um roteiro de um longa também de animação, chama Pantanal. Que legal. E estamos escrevendo outros aí. E como eu disse, o meu grande sonho mesmo é filmar os meus roteiros e Tirar do papel. E dirigir. E eu gosto muito de escrever também. Cara, que legal. Que top, cara, que top. E tem que tirar do papel mesmo, cara, tem que fazer, porque... Putz, é o que eu comentei com você, a gente tava conversando ali, minha pira era pegar tudo num projeto, assim, cara. E agora a gente pegou tudo num projeto, cara. E a gente tá se deliciando, cara, se lambuzando. A gente filma, taca na máquina ali, tudo bem, que a Blackmagic é um satangoso de tamanho de arquivo, né, cara? Estamos se virando louco com HD aqui, pá. Tá chegando 30 tera pra colocar na máquina, pra poder rodar tranquilo, sabe? Vocês estão gravando em que? Em 6K? Em 4K, máxima resolução. 4. Eu ia fazer em 6, cara, mas daí, conversando com o diretor, onde ele vai publicar, como é que ele vai fazer e tudo mais, falei, não tem efeito especial, não tem nada assim, 4K, vai. E hoje, se você pensar assim também, às vezes não justifica você, porque é um tamanho, é muito material que gera, né? Muito material digital. E você não tem uma plataforma que você possa transmitir isso em 6K, em 8K. Eu penso assim, se você tem um equipamento e pode fazer para entregar pro teu cliente, eu renderizaria e entregaria em 6K sem problema nenhum, cara. Sim. Se ele vai rodar depois e a TV só tem 4K, não tem problema nenhum, cara. Eu entregaria pela máxima qualidade do equipamento. Mas o problema é assim, tudo é custo, né? Sim. Vamos rodar em 6K? Sem problema nenhum. Quanto tempo tem o material? São 18 diárias com diálogo de 5 minutos cada um, cara. Cara, se você colocar na ponta do lápis, você vai fazer, cara, 2 teras por diária. Ou mais, né? Às até mais. Sim, eu acabei de rodar uma série lá no interior de São Paulo agora, tem um mês agora. Uhum. E a quantidade tava filmando uma Alexa Mini. Então, acho que ele tava filmando em 6K. Eu acho que por dia gerava uns 5 tera de material. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Imagine, foram 20 diárias. E você imagina a quantidade de material quantidade de material que você tem que gerar, porque assim, é lógico, você vai filmar não é, às vezes a pessoa vê, né, que é uma cena de sei lá, de 1 minuto. Uhum. Pá. Mas ali tem, sei lá, às vezes 10, 15 planos diferentes, entendeu?
que você tem que filmar, e repetir, E quantas câmeras? pois é. Tem isso aí também. Então, hoje, antigamente, quando era o filme, você tinha a limitação. Vamos rodar só o necessário, né? Uhum. Por quê? Porque a película era caríssima, né? Hoje em dia, com material digital, que você não tem mais Você roda aquela... um monte. Então se o cara quer rodar o mesmo take Mas até o próprio 50 áudio hoje em dia, vezes, né, cara? Você pega o áudio Também. já com... Você pega o F8. Se você rodar em máxima com ele e tudo mais, cara... sim, você vai... Cara, Nossa, ele dá uns arquivinhos grandes, não dá. dá uns arquivos pequenininhos não. O pessoal Sim. acha que é pequeno. A gente rodou, a gente fez um reality show, foram 30 dias gravando. Cara, é diária, né, cara? O dia inteiro. A gente, 6 horas da manhã a gente tava de pé, 6h30, 7 horas a gente começava a gravar. Meu irmão, não, ainda mais você... áudio. Você coloca, tipo, sei lá, 6 lapelas em cada... Uma lapela, por exemplo, são 6 personagens em cena. Aí você vai colocar uma lapela em cada um. Cada um vai gerar uma trilha própria, né? Um canal de áudio. Um canal de áudio próprio. Aí você daí tem o boom, às vezes mais de um boom. Cara, é muito... Cara, o pessoal chegava assim, não, o áudio é rapidinho. Começamos a passar os cartões pro povo. Meu Deus, cara, demora o mesmo tempo das câmeras gravando em 4K, não sei o que. Eu falei, cara, Sim, porque olha você... a quantidade de canal que tá entrando, cara. Você vai gravar também em qualidade boa pra entregar pro teu cliente. É óbvio, você não vai entregar em MP3, né? Você vai entregar em Wave, em 96, em, sei lá, 32 bits. É o máximo que você pode entregar, Sim, né, cara? você Essa é a sempre ideia. tem que dar o... Por isso que eu digo, cara, eu prefiro entregar no máximo de qualidade, nem que depois o cara assista em 4K. Mas eu sou da opinião de entregar e fazer Não, no máximo se de você qualidade. puder Se fazer você com a pode máxima fazer. qualidade, lógico, se você tiver que manipular esse material depois, na ilha de edição, você não vai mais fácil. perder qualidade, Muito entendeu? mais fácil. Você vai, por exemplo, você vai gravar em 6K, aí você quiser um ângulo mais fechado que você não gravou. Você Uhum. pode cropar de boa e que você não vai perder nenhuma qualidade. Esse dia a Entendeu? gente foi Mesmo gravar- entregando em 4K. A gente foi gravar esse dia, a gente foi gravar num deputado. Aí o pessoal, não, cara, eu quero gravar com a Blackmagic. Perfeito, vamos gravar com a Blackmagic. Aí não foi fazer o som, foi fazer a fotografia e tal. Só que a gente vai gravar em Full HD. Falei, não, então vou meter em 4K a Blackmagic lá, vamos meter uma Sony lá, caceta. Os caras, não, mas a gente quer a textura, então vamos gravar em 4K. Se eu fizer com a Blackmagic, com a taxa de compressão com a Blackmagic, fizer em proxy com a Blackmagic, ainda vai ser com qualidade melhor que gravar com a em Full, cara. Então vamos gravar com a qualidade melhor. Hoje em dia não faz mais Ah. sentido você gravar em full, né? Não, não faz mais sentido, cara. Faz sentido mais. A gente transmite em full, né? Aqui infelizmente as lives a gente não consegue fazer em 4K, cara. Sim, sim. Mas se desse pra fazer em 4K, seria muito massa, cara. Você pode mandar o material em qualidade alta. Esses tempos a gente gerou aqui o vídeo nosso que a gente faz de apresentação no começo. Eu fiz ele todo em 4K, renderizei ele todo em máxima qualidade de 4K. O YouTube não tava aguentando. O YouTube não tava aguentando 4K. Ele tá aguentando se você subir o vídeo, mas se você fizer em live, ele não aguenta. Ah, sim. Não aguenta, cara. É Sim. complicado. Então, cara, e o que você tem de equipamento lá? O que você tá usando de equipamento hoje em dia? Cara, eu tenho... o meu gravador, eu uso um Zoom F8N, 8 canais. Eu uso lapela Sony Sennheiser. Tenho Sony, tenho Sennheiser, ao todo tenho 6 lapelas. Quer uma coquinha? Não, eu tô na água, Tá na cara. água? Tem mais água ali, então. É que eu sou gordinho. Gordinho adoro uma coca. Eu tô evitando de tomar Coca-Cola. Uma hora porque- vão dar patrocínio da coca pra nós. De tanta coca que nós tomamos aqui nos podcasts. O que você tem? Então vamos lá. Você tem um Zoom F8? Tenho um F8, tenho três lapelas Sony, uma Sennheiser, tem uma Rode também. Lapela Rode? Lapela Rode também. Lapela da Rode. Tem uma. Ela é até boa, cara. Qual que é? O Podmic? Podmic é o... Aquele duplozinho deles ou não? Não. Normal. É uma normal. Normal grande. mesmo? Aham. Na verdade eu uso mais como backup, mas Mas é bom ter. é bom ter. E, cara, eu uso também. Eu tenho um retorno para cliente, que eu comprei uns retorninhos da China, que eles são levíssimos e funcionam super bem. Inclusive eu jogo pra câmera também, os câmeras adoram quando, por exemplo, eles vão usar na mão e não tem... Porque às vezes a gente libera uma lapela só pra dar um retorno pra câmera, né?
E aí é mais pesado e o cara, às vezes o cara balanceou a câmera, você chega com a lapela, tem que balancear de novo. E esse que eu tenho um retorninho que ele é Então, passa o modelo pra nós. bem rapaz. prático. É M-Wave, eu acho, uma coisa assim. Ele funciona super bem, assim, pra esse tipo de coisa, pra retorno. Uhum. Entendeu? O que mais? Eu uso um Sennheiser M66. Vara de boom você tá usando lá do quê? De Eu tenho 3 a e 5? Katec. Katec. Aquela Katec é 3 fibra? Não, é alumínio, mas ela tem o cabo interno. Uhum. Que você não precisa ficar passando. Enrolando o carro. Funciona super bem, assim. Óbvio, a gente precisou comprar um equipamento, alguns equipamentos, mas aí você vai comprando Uhum. conforme a demanda, assim, sabe? Mas tem me atendido bem. Uhum. Cara, eu quero muito. Eu quero comprar uma vara de boom de fibra de carbono, cara. Eu também, eu quero comprar uma maior, assim, porque às vezes pra cinema você precisa de uma vara Nós temos maior. uma de 3 e uma de 5, cara. Eu tenho uma de 3. 3,5. Mas se a não me de engano. 5, quando você estica alumínio, meu irmãozinho. E tem que ser fibra de carbono. Cara, judia. Judia, meu irmão. Ainda mais se você tiver com blimp, com tudo. Judia, meu irmão. Judia. A gente fez na beira da praia com vento. Eu esticado em 5 metros, a Ana com a de 3. Não, minto. A Ana tava com a de 5 metros, eu tava com a de 3 metros, porque eu tava com o gravador. Aham. Então ela ficou com uma ela ficou mais solto. Maluco do céu, tem umas horas que eu olhava pra mulher, ela tava mordendo, segurando com o dente, já o negócio. Por causa do vento em 5 metros esticado. Pô, 5 metros virou quantos quilos aqui? Você quer ver vento? É você gravar no heliponto, velho. Putz, imagino, cara, imagino. O ano passado, a gente gravando a campanha do Ratinho, né? Aham. Do governador. E a gente gravou várias vezes ali no heliponto ali da Iguaçu. E algumas vezes o vento tava... Você tinha que ficar se segurando lá em cima pra você não voar junto. Sério, irmão. Ali... Imagine, no alto de um prédio, sei lá, de 30 andares. Não dava pra meter lapela no homem. Não, lapela não dá, porque... Óbvio, você até coloca, né? Vai que aproveita alguma coisa, mas o vento Vai tá é forte. muito forte, a não ser que ele esteja contra o vento. Aí o vento tá batendo nas costas dele, é óbvio que a lapela segura, mas o que segura mesmo é o boom. Uhum. E foi até engraçado, né, que o diretor, quando a gente subiu lá em cima, o diretor falou, não vai dar boa, né? Aí eu falei, confia, vai dar boa. Porque tava muito vento e você tem que ter um blimp, um dead cat de qualidade, né? Eu tenho o Rode, que eu acho que se não é o melhor, um dos melhores. E segurou. Segurou, ficou perfeito, não precisou refazer nem nada. Cara, nem que dublar. top. Mas é barra. E gravar em praia também, né? Uhum. Inclusive essa foto que você colocou aí na capa, Na capa. ela foi lá no interior de São Paulo, onde teve no início do ano, sabe que teve um desastre lá? Região do ali- litoral do ali, litoral, de Peruíbe, Acho que aquela no região ali. Guarujá ali. perto. Aham, Guarujá. Eu não- É toda aquela região ali. É onde teve aquele desastre lá no início do ano, lá, Uhum. que a gente gravou, foi no final do ano passado, a gente gravou um média-metragem lá. E tinha uns dias que o vento tava... Caraca, E praia você sabe, né? praia é complicado. Praia é o pior cenário pra você gravar em termos de vento mesmo. Qual foi o melhor lugar que você já gravou o áudio? Melhor lugar? Uhum. Interno ou externo? Vamos pro externo, que o externo sempre é mais power. Pô, melhor assim do que... Relativo, né? Porque às vezes você tá no interno agora que vai ser tranquilo. Entra Não. chiado até do... Sim, interferência. Agora, melhor... Putz, cara... Estúdio, por exemplo, eu tenho o estúdio ali do Cabral, ali, onde era a antiga local, sabe? Uhum. Ali pra mim é um dos melhores estúdios de Curitiba, que ele isola bastante o áudio. Uhum. Tipo, você quase não tem interferência. É, porque o pessoal monta estúdio, uma porrada de estúdio em Curitiba, tem que é estúdio tudo pensado em câmera. perto de linha de trem, rota de avião. Tem um monte de estúdio aí que ninguém pensa no áudio, né, cara? Sim, O isolamento é zero. Os caras pensam mais em ter uma boa
Ó, pé direito alto, um bom lugar pra pôr luz. Mas ninguém lembra do um polo fundo alto. infinito. Ó nós aqui de novo. legal. Mas, cara, assim, deixa eu ver. Geralmente... E o pior? Pior? Qual o pior lugar que você já gravou? Pior lugar foi agora, em São Paulo. Ali na Liberdade. Uhum. Cara, é terrível você conseguir uma frequência boa lá pra você gravar. Porque é muita interferência. Uhum. Tanto no centro de São Paulo é o pior lugar. E na 15 também aqui em Curitiba é bem complicado. Tipo, é difícil você achar uma frequência pra lapela. Se você não consegue segurar no boom, é complicado. Você vai ter que chegar e falar com o diretor, vamos fazer mais uma? Mais uma? E pior que o áudio é sempre... sempre o áudio. Mas faz a diferença. Mas assim, às vezes, quem tá começando, o cara fica com receio, né? De falar pro diretor, não valeu, o áudio não ficou bom. Aí chega na ilha, o cara vê aquele áudio todo cagado, e fala, porra, como assim? Você, que é, por exemplo, do áudio, eu não tenho receio de falar pro diretor. Eu falo, não valeu. E acho que nós, como do som direto, a gente tem que ter esse feeling, né? Uhum. Porque não adianta você falar, todo mundo tá querendo ir embora, todo mundo tá exausto, vamos só... Aí se você fala, putz, cara, essa foi a última, né? Vamos embora. Se o som direto fala... Não ficou bom, tem que gravar de novo. Não ficou bom. Aí todo mundo, sério? Todo mundo já desmontando as câmeras e fazer o quê, né? Você tem que entregar um material de qualidade, porque, é o teu nome. É o teu nome. E o teu nome tem que estar ali pra isso, né? Você foi contratado pra isso, né? Sim, eu Essa fui é a contratado realidade. pra isso, pra entregar o que o cara espera, entendeu? O que a produtora espera. Então, às vezes você tem que ser chato, nesse sentido de falar você chama o assistente, né, o AD e fala, esse não ficou bom. Sabe que a gente foi gravar... Eu já comentei isso aqui no canal, fazer bem rapidinho. A gente foi gravar lá perto dos canais, lá em cima. Perto das TVs. Sei. E... Pilarzinho ali? Pilarzinho. E a gente foi gravar e chegou lá, era a cena de um filme, de um longa-metragem, cara. Cara, a gente chegou lá, primeira coisa, Sennheiser. Primeiro microfone que a gente usa é o Sennheiser. Botamos o Sennheiserzão, cara, tocava a música na ponta do Sennheiser. Troca cabo, bota cabo, tira cabo, coloca no sem fio, tenta mudar a frequência, tal e nada. Troca o microfone, vamos pro Rode. Coloca o Rode, mesma coisa, cara. Tocava a música no negócio, o microfone vibrava na ponta. E troca cabo, e puxa cabo, e rala cabo, e não sei o que, e nada. E tenta fazer aterramento de algum jeito, pra ver se a gente conseguia aterramento do cabo direto, nada. Cara, aí eu falei, putz, cheguei pro diretor e falei, cara, eu tenho um último microfone que eu vou testar. Foi o meu primeiro shotgun que eu comprei. É um da Chamonix. Chamonix. Paguei 80 conto naquilo. Quando eu comprei, foi o meu primeiro microfone. Já contei essa história aqui, que quando eu comecei com áudio, eu fazia muita filmagem de casamento. E eu queria melhorar meu áudio. Uhum. Então o que eu fiz? Antes de eu fazer um curso, eu comprei um shotgun. Coloquei em cima da filmadora, então ficou aquele shotgun desse tamanho em cima da filmadora, com uma Priscilla enorme, e eu falava, nossa, agora eu vou gravar tudo. Só que não, né? E eu falei, cara, é a última coisa que eu tenho, porque os dois microfones estão dando muita interferência, não tenho o que fazer. Cara, eu coloquei aquele lá, só que aí o detalhe, ele é totalmente mecânico, né? Ele é na pilha. Não usa Phantom Power, não usa nada, na pilha. Filé, cara. Sério? Gravamos 3 diárias lá com o microfone de R$80. Claro, depois na pós teve que dar um tratinho, mas não tinha o que fazer. Ou era lá, ou dublava, ou mudava de área. A locação. Então, às vezes, tem o local fechado, o local assim, nem sempre é o melhor. A gente passa muito perrengue, né, cara? A gente, pra achar às vezes, um local... assim, eu lembrei de um fato curioso também, engraçado, quando eu comecei a trabalhar nessa área, que eu fui gravar e eu sentia que tinha um hammer, sabe? Era externa e eu não sabia o que estava acontecendo. E chegava perto assim da onde a gente... pra posicionar o boom, né?
E tava... e era um tec. Um barulho. E eu falei, mas que é isso? Depois eu fui descobrir que era uma cerca elétrica, cara. Que tava interferindo E assim, a gente... sei lá, às vezes a gente nem pensa nesse tipo de coisa, né? Uhum. Mas, do lado da cerca elétrica, foi o... assim, que eu descobri na época, né? Pô, aqui tá dando uma interferência no microfone, um tec que não tem lógica, né? Uhum. Então são coisas que a gente vai descobrindo com Cara, o tempo, né? e é um eterno, né? É um eterno o tempo todo isso. A gente descobriu aqui... Cara, o nosso estúdio, como eu te falei, ele tem um isolamento aqui. Ele não é 100% isolado, mas ele tem um isolamento bem interessante. A gente trabalha com os Rode PodMic. Mas a gente já trabalhou com um monte de tipo de microfone. Eu já comprei microfone baratinho, os BM800, pra ver o que acontecia. E a gente conseguiu obter uma qualidade razoável com eles aqui. Não é aquele peso, aquela qualidade de voz, mas a gente conseguiu ter uma qualidade interessante. Só que do nada, cara, de repente, no meio do áudio, fez um... Mas, cara, já trocamos cabo, e já trocamos de tudo. E já mexemos em aterramento, e não sei o que, filtro de linha, e não sei o que, conversa com um, conversa com dois, e compra equipamento. Um dia um DJ veio aqui, bater um papo com a gente. Ele falou, cara, mas você tá na tua esquina, tem central de rede aqui que passa de luz, cara. O tamanho dos fios de luz que passam na esquina da tua casa, já parou pra pensar nisso? Então, de vez em quando, existem descargas energéticas dali que saem, que geram, né, campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético está na esquina com equipamento que mede esse tipo de som. São muitos fatores, né, cara? Que a gente só, às vezes a gente só aprende na prática mesmo, no set, você chega pra filmar e você passa por situações inusitadas, assim. Hack invertido. Hack invertido. Hack invertido é o pior. Vamos mais uma que não ficou boa essa cena. Não ó, roçou o microfone. Tá, mas nós estamos só te mas roçou. Não, é complicado, né? Quem nunca? Quem nunca? Acho engraçado os câmeras, né? Tipo, como é que é? Não gravou? Não. Por quê? Não. Agora que tá gravando, aí que você vai descobrir, né? Que foi hack invertido. Não, hack invertido ninguém merece. É complicado. Cara, o que te motiva nesse nosso meio do audiovisual? O que me motiva? Cara, eu adoro estar no set. Eu não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia, assim. Quanto tempo você já tá trabalhando com audiovisual? Desde 2009... 14 anos, 15 anos. 14 anos, né? 13, 14 anos. Comecei em 2009 e, enfim, como eu te disse, o meu grande objetivo mesmo no audiovisual é fazer filmes. Filmar as minhas histórias. E o que tá te impedindo, homem de Deus? Grana. Então, assim, a gente passou esses últimos 4 anos aí do último governo sem incentivo nenhum, né, pro audiovisual. Inclusive, sei lá, criminalizando alguns artistas, isso acho que foi muito prejudicial. Antes eu fiz alguns projetos, alguns em parceria com a Evo Filmes, do Dig lá. E a gente chegou a avançar em alguns projetos, assim, do fundo setorial, do audiovisual e de outros. Inclusive, igual eu te falei, eu tive o Ilha do Mel, ele passou e foi aprovado no edital do estado, só que daí não consegui captar, e esses últimos 4 anos ficou meio adormecido, né? Agora tô retomando os meus projetos. O ano que vem espero já inscrever no fundo, fazendo alguns ajustes, claro, né, pra gente poder de fato filmar. E assim, o meu objetivo de fazer filme não é fazer tese,
igual alguns cineastas. Eu acho que o cinema brasileiro, entrando um pouco nesse ponto, às vezes o cinema brasileiro ele quer muito, sei lá, inventar a roda, entendeu? Eu quero fazer entretenimento, eu quero fazer um filme que as pessoas gostem, que as pessoas se divirtam. Igual, por exemplo, tem o Ilha do Mel, é uma história que por exemplo, vai 8 amigos passar um final de semana prolongado na Ilha do Mel e um a um começa a morrer. E não sabe por quê, e um aparece morto na praia, outro aparece morto não sei aonde. E a ideia do filme é descobrir o porquê. O que tá acontecendo, entendeu? E eu acho que o cinema brasileiro, isso é uma teoria minha, uma ideia minha, uma opinião minha e só minha, não pretendo criar polêmica com ninguém, mas eu acho que o cinema brasileiro é muito drama insosso. Ou é um drama insosso ou é muita comédia pastelão, assim, umas coisas. Eu acho que o cinema precisa mais de suspense, precisa de ficção científica. A gente precisa... O barateamento das produções hoje, ele já permite você fazer um filme de qualidade hoje, de ficção. Eu tenho um roteiro de ficção científica também. E que é um dos... Que praticamente não tem, né? Acho que tem 1, 2, 3. Tem alguns, mas... assim, desculpe a palavra, mas tem alguns que são muito toscos, assim. Eu não vou citar nome. Mas outro dia eu comecei a assistir um filme de ficção científica brasileiro, eu não consegui terminar o filme porque, assim, não é verossímil, sabe? Quando a gente estuda dramaturgia, a gente fala em verossimilhança. Você tem que... ligar um ponto no outro. E tem que ser crível. Você não precisa que seja verdadeiro, por exemplo. O que é o verossímil? É você dizer que tem um cara que veio de outro planeta e que aqui na Terra ele consegue voar, mas ele é de aço. Mas existe um contexto, existe um mundo particular que permite isso, entendeu? Isso a gente chama de verossimilhança. E vem lá dos gregos, lá de Aristóteles e tudo. Então, só que às vezes você vê umas histórias que elas não é crível, você não consegue acreditar naquela história, entendeu? Sei lá, e aí a credibilidade acaba fazendo com que você perca o interesse de ver. E você tem que se propor a fazer uma coisa que você vai entregar, entendeu? E muitas vezes, sei lá, eu não consigo. Tem 2 filmes em particular que foram feitos de ficção científica do brasileiro. Tem, por exemplo, aquele com... que é com o Wagner Moura, que é um bom filme até. Lembra? Não esqueci o nome dele agora, mas que ele volta no tempo, enfim. Eu acho que eu já assisti esse filme, mas eu não consigo lembrar o nome, não. Eu também sou péssimo em nomes, assim, mas até que é um bom filme. Mas, por exemplo, teve um que foi produzido aqui em Curitiba, que eu acho uma qualidade, assim, bem questionável, assim. O do Nick? Esse mesmo. Mas você sabe a história daquele lá, né? Não sei. Cara, aí que é o detalhe. Ele fez aquele filme, eles fizeram 2, né? Os 2 filmes, principalmente o primeiro, cara, que eles fizeram ali, o filme foi feito na garra, com quase uma Tech Pix na mão. E o moleque fez... Não, eu não tô tirando mérito. Eu acho mas que... eu digo assim, o que é legal é que, assim, você viu onde eles estão hoje, cara? Por causa desse filme? Não, sim, eu acho assim... acho que produzir... Você tem que produzir, entendeu? Mas assim, eu acho que a gente precisa de ter filmes de qualidade desses outros gêneros que não comédia. Faz falta, cara, faz falta. Não tinha que fazer. Drama. Tinha que fazer. Não drama e pastelão, né? Exatamente. Porque o pastelão é o que mais o pessoal faz, né? Sim, e parece que quando você manda um roteiro, um projeto para você filmar, fazer um filme, parece que quem tá lá julgando, eles querem que você tenha a reinvenção da roda, entendeu? Aí quando você vai ver o resultado
dos filmes que são produzidos, você fala, poxa, mas o meu filme pode ser melhor que isso. Assim, pode ser pretensão minha, mas assim, eu acho que muitos filmes que foram produzidos com lei de incentivo, os meus roteiros hoje, eles podem render mais, assim, entendeu? Por isso que eu acredito que eu vou, nos próximos, sei lá, 2, 3 anos... Tira do papel isso, meu irmão. Bora rodar. Eu vou rodar pelo menos um por um. Eu tenho que fazer o primeiro. A gente tem que fazer o primeiro. Bora rodar, faz o cria aí do jeito que você quer fazer um negócio legal. Às vezes nem que não Tem fique no longa. Nem que entre como curta. Sim, tem um roteiro que a gente... Um piloto de série que a gente fez com a Evo Filmes, parceria, chama Rua Brasil. Se alguém quiser dar uma olhada lá, tem no YouTube lá, que foi direção minha, produção da Evo, e a gente fez, que era roteiro do Ceará, Emerson Ceará, e do Alorino Júnior. A gente fez um piloto de uma série chamada Rua Brasil, era uma série de comédia e tal, e que ficou bem bacana, assim. A gente até tentou captar para vender a ideia era vender a série, né? Produzir a série. Mas é bem bacana, se alguém quiser dar uma olhada na internet. Brasil. Rua Brasil. É um piloto. Acho que tem no meu canal lá, Deixa eu ver aqui, no Rua YouTube. Brasil. Piloto. Vamos ver se aparece. Um que tem uma galinha no carro. Isso, exatamente. Então, assim, a gente produziu esse piloto sem grana, totalmente sem grana, todo mundo no regime Coloca a minha tela, Ana, se ela entrar um pouquinho ali enquanto a gente conversa aqui. Mas sem áudio, isso. A gente produziu isso aí totalmente na garra. Inclusive, a direção de fotografia de um amigo meu lá de São Paulo, o Coroinha, que é meu parceiro, assim, os meus projetos. Quando que foi produzido isso? Isso foi em 2017, se 2017. eu não me engano. 2015, 2016, por aí. Mas a galera toda, todo mundo topou fazer sem grana. A gente gravou lá em Piraquara. E foi uma semana, assim, pra rodar. E ficou bem bacana, ficou bem legal. Se a galera quiser assistir aí, dá pra dar umas boas risadas, assim. Ah, legal, ó. Vamos dar uma olhada depois. Vamos dar uma olhada. Cara, é muito bacana isso. Eu acho que tem que tirar do papel, tem que rodar. Tem que correr, às vezes, atrás até dos parceiros pra gente poder rodar. Tentar colocar isso. Sim. Não adianta, a gente tem que tentar. É que assim, eu rodei por exemplo, esse piloto, eu rodei alguns curtas, sem grana, mas só que chega uma hora que você precisa ter um recurso, entendeu? Para você contratar um bom profissional, para você ter um bom equipamento, entendeu? Porque não adianta, você acaba patinando, né? Você faz uma coisa. Pelo menos o Rua Brasil a gente ainda rodou com uma FS7, né? Da Sony. Uma câmera boa. Pra época, até hoje, né? Entrega uma qualidade boa. Mas tudo parceria, assim, entendeu? A Videolock ajudou a gente com equipamento, a Evo com pessoal, enfim. E todos os atores foram na parceria também. O grande detalhe é assim, cara, uma coisa que eu vou colocar aqui como experiência nossa. A gente já rodou em parceria com os amigos, assim, com o pessoal pra colocar. Que a gente já rodou e já fez muito trabalho e, cara, tem trabalho que eu não vi até hoje. E já tem anos que a gente rodou. Sim. Eu acho isso foda. Então, é por isso que, assim, o que eu me propus... São contrapartidas, né? O que eu me propus a fazer, eu fiz. Nesse sentido. Mas, assim, eu não quero mais chamar as mesmas pessoas. Vamos fazer ali na parceria... Porque, por exemplo, se a pessoa me chama hoje pra fazer esse tipo de coisa, dificilmente eu aceito. Não porque eu vá desdenhar do trabalho, mas é porque é o meu ganha-pão, entendeu? Como é de todos os outros profissionais. Então, se eu for ficar uma semana rodando um filme de graça com alguém só pra ter experiência, por exemplo, como é que eu vou concordo pagar minhas 100% contas, com você. Entendeu? E eu não quero fazer isso também com as outras pessoas. Eu quero dar um cachê legal pra todo mundo. Pô, vamos rodar esse filme aqui. E aquilo é o comprometimento, né? Não adianta. Sim. A gente já rodou assim várias vezes e é aquilo, cara. Ator rodou praticamente o filme todo, cara. Faltando
3, 4 cenas pra acabar o filme, o cara simplesmente falou, não quero mais. O que aconteceu com o filme? Se você não tem um contrato assinado, você não tá pagando o sujeito. Não tá pagando o cara, não tem contrato, nada, e aí, como é que faz agora? Mas também, se o cara faz isso, se é no meu caso, eu nunca chamo ele pra um trabalho profissional. Ah, sim, com certeza, absoluta. Porque se ele topou fazer aquilo, sei lá, ou com grana ou sem grana, o cara tem que ser profissional, porque daí aí você vê se o cara é profissional ou não. E era ator principal. Sério? Era ator principal. Então, cara, esse é o problema, né, cara? Mas, cara, tem que tirar do papel. Eu acho que tem que rodar mesmo, tem que fazer. Nós temos um projeto de reality bem legal, eu e a Ana. Já até quer registrar isso aqui e depois a gente quer ver se consegue tocar ele pra frente. É uma ideia que... Na verdade, é uma ideia da Ana. Ela tinha essa ideia de fazer um reality de aventura, uns negócios assim. Já há bastante tempo que a gente tem essa ideia. E agora a gente tá querendo rodar isso aí, cara. Então, só que esse eu vou precisar de grana. Esse não tem como rodar sem grana. A gente até consegue parcerias pra rodar um piloto. Mas passar do piloto pra frente você não consegue mais. Mas tem que tirar do papel, cara. Porque tem muito projeto legal por aí. Tem muito projeto bom rodando por aí. E tem muito projeto ruim. Sim. Né? A gente tem a lei aí, a lei das horas ali nas TVs a cabo, né? Onde eles são obrigados precisam a de ter, material, eles precisam de material. Sim, então os com caras certeza. compram esse material todo, cara. E eu não desdenho ninguém nesse ponto, cara. Tem o ruim e tem o bom. Sim. Só que eu sou crítico pra caralho, cara. Esses dias eu tava vendo um filme na Netflix nacional, meu irmão. Que o filme veio bom até os 20, 30 minutos finais do filme. Cara, o áudio literalmente deu pau e virou áudio da câmera. Sério? E tá na Netflix. Eu também sou muito chato. E tá na cara. Netflix. Cara, eu fiquei louco. Falei, cara, como é que os caras deixam 30 que minutos assim- faltando o filme que os caras botam o áudio e tá lá, caraca. A gente que tá nesse meio, a gente não consegue assistir simplesmente por assistir, sem prestar atenção A gente sempre tá... na fotografia, Tá sempre tentando saber onde é que tá o microfone, É. que lente que eles estão usando. que recurso o cara usou pra fazer tal coisa, sei lá, e onde é que vai estar o ponto de virada, onde é que vai estar o ápice, o clímax do filme. Sei lá, eu gosto muito de estudar dramaturgia, então eu sempre vejo esses... E se tem uma coisa que me irrita, é tentar fazer a gente bobo, sabe? Então eu sou muito chato nesse sentido. Às vezes eu até faço críticas que eu não devia, por exemplo, igual como eu citei agora há pouco. É uma coisa que a gente tem que dar, Não, mas tem que fazer dar mesmo. um mérito pra quem teve É sua o peito opinião. de ir lá e fazer, entendeu? Tem opinião Mas zona. assim, se ele tá lá, ele Aham. tá sujeito ao meu crivo. Certeza porque absoluta. eu sou um consumidor, Uhum. entendeu? Uma coisa que eu por exemplo, eu conversando com a minha esposa, Não quer ter crítica, faz só pra você, né, cara? Sim. Então, assim, sempre que eu tô assistindo alguma coisa, eu tô lá fazendo algum tipo de crítica, algum tipo de avaliação. Por exemplo, a novela das 9 agora, um exemplo de dramaturgia, por exemplo. Que é uma coisa que é irritante, cara, ver como que essa novela tá sendo construída, assim, sabe? Entrando nesse ponto. Porque eu assisto de vez em quando, sento na frente da TV e já me irrito. Sério. Porque assim, cara, é um negócio que pega o personagem principal do que é o fazendeiro lá, nossa. Eu não assisto Principal. novela, Enfim, eu não assisto canal aberto. eu gosto de televisão, eu assisto muito televisão, assisto muita série, muito filme. Não, isso sim, mas canal aberto eu não Eu assisto também. Eu O gosto que eu de assisto é tudo. reality. Eu amo reality. Eu não sou muito fã, não. Cara, a partir do momento que eu participei Mas da gravação do reality, eu nunca mais larguei. Sério? Que eu gostava antes, eu me apaixonei. Então, né, nessa questão, por exemplo, da dramaturgia, né? O exemplo agora, a novela das 9, Tony Ramos, que ele faz um fazendeiro, que ele é, tipo, o dono da cidade. Então ele manda do delegado, manda na casa de prostituição, ele manda em tudo. Manda em tudo, é o coronelzão. É como se, hoje em dia não existe mais isso, cara. Isso é coisa de novela, sei lá, da década de 80, no máximo década de 90. Aí eles colocam o cara lá, o cara mata,
o cara faz o que quer na cidade, o delegado tá na mão dele, todo mundo faz o que ele quer e o cara não é punido, não existe... Isso não existe hoje no nosso mundo digital, por exemplo. O cara grava uma coisa aqui, já joga ali e já tem uma repercussão mundial, então... e aí eles colocam, sei lá, pra mim não é crível, é a coisa da que eu tava falando antes da verossimilhança. Aquilo, eu não consigo olhar esse tipo de dramaturgia hoje em dia e aceitar como crível. Aí, por exemplo, existe uma discussão nessa novela, né? A gente tá falando de áudio, já estamos falando pra outros caminhos. Que é, por exemplo, a sucessão. Eles ficam um negócio de sucessão. Hoje em dia, uma grande empresa tem um presidente, tem um conselho, que é eleito. Aí eles ficam... todo capítulo eles têm que falar, porque quem vai ficar com a sucessão? Isso, sei lá, eu não assisto a novela, mas quando eu assisto eu me irrito, entendeu? Esse tipo de dramaturgia, quando a gente já tá no meio, a gente começa a prestar atenção e se isso seria crível, como que isso seria no nosso... Porque tem que ter alguma ligação. Tem que ter um porquê. E tem que ter uma ligação com a nossa realidade. Você, como espectador, quando a gente escreve, a gente tem que tentar criar uma empatia. Mesmo que... a gente aprende isso no básico, quando você vai estudar dramaturgia. Mesmo o vilão, ele tem que ter um ponto que vai te fazer você ter uma empatia. Não empatia, mas você ter uma ligação, de alguma forma, com esse personagem. É isso que vai fazer você ter... querer assistir o negócio. Gostar do que você tá vendo, entendeu? Sim. Então, sei lá, eu às vezes eu sou até mais do que deveria ser crítico. Não, mas tem que ser mesmo, cara. Eu sou da opinião, como eu comentei, cara. Se você não quiser que ninguém critique, não publique. Guarde o material pra você. A partir do momento que você publica, eu como dou muita aula de audiovisual, cara, tanto na parte de direção de fotografia, quanto na parte de som, eu sempre peço um retorno do pessoal. E eles mandam pra mim material, cara. E quando mandam o material, eu digo, olha, vocês vão me mandar o material, eu vou dar a minha opinião. E eu sou bem objetivo. Então tem que ser colocada a opinião, porque é assim que a gente aprende. Sim. Eu às vezes tenho material meu que eu mando pra amigos e dizem, cara, o que você acha? Pode ser sincero. Aí o cara faz isso, cara, acho que isso aqui não ficou legal. Pô, esse take não tá... Não, mas tá muito top. Então, você cresce com isso. E a gente cresce com isso. Como eu te falei de reality show, eu e Ana sempre adoramos reality show. Mas a gente assistia um ou outro. Cara, depois que a gente participou da gravação de 30 dias gravando um reality show, a gente viu como funciona o reality show por trás. A gente se apaixonou por reality show. Sério, cara. É muito intenso. Porque existe um reality show dentro e um reality show fora. Essa é a verdade. A equipe passa por um reality show. Imagino, a própria equipe. Claro. Porque você imerge ali, né? Você vai muito fundo. E tem muito improviso, né? Porque reality show eu acredito que não tem um roteirinho. O que certinho. A gente participou não tinha roteiro. Então. Né? Não tinha roteiro. Até tentaram roteirizar alguns momentos, o pessoal, não, tira roteiro. Sem roteiro, deixa a cena rolar. Só que tem reality shows que a gente sabe que tem roteiro. Cara, mas é muito legal. Eu fico vendo reality show, eu vejo às vezes aquele Largados e Pelados, aquele do que tá passando na Globo agora, o No Limite. Aí eu fico pensando, cara, onde é que tá o microfone disso aí, cara? Como é que o cara tá fazendo a captação? Cara, os caras estão dentro d'água, cadê os microfones? Que eles não estão com o microfone agora no colarzinho. Cadê o microfone? Aonde que tá esse microfone, cara? Daí eu fico pensando, cara, que qualidade de microfone tem que ele tá usando, que o pessoal tá sem o lapela e a qualidade tá pegando o cara gritando, o cara falando baixinho, o cara... Cara, eu fico ali antenadérrimo com o negócio. Eu também, eu não reality show, mas tinha aquela novela Pantanal que passou antes, e assistindo alguns capítulos, assim, você via que, por exemplo, o cara tava longe, conversando, e mesmo assim você tinha um som de qualidade. Ou tava dublando, mas não parecia que tava sendo dublado. Mas mesmo assim, você via que não tinha microfone, porque às vezes o cara tava sem camisa, por exemplo. Então, onde é que você vai esconder o microfone, né? Então, tem umas coisas que a gente que trabalha, a gente fica observando mesmo. Poxa, mas como que ele conseguiu, né? Que massa, né? Então, pô, você tem que ter um
mic que direcione daqui, sei lá, até lá e você não perca essa qualidade. É bem... Cara, hoje eu tava vendo o microfone, a gente falou do microfone agora. Eu tava conversando com o tava vendo o microfone pra gravação pra chroma key. Verde. Um microfone verde. Todinho verde, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu mandei pra Ana isso aqui hoje. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Que besteira que mais a gente manda nessa desgraça aqui, né, cara? Putz, onde que eu mandei isso aqui pra você, Ana? Foi pelo WhatsApp ou foi pelo Insta? Putz. Putz, que pena, cara. Cara, um microfone pra gravação em chroma key, cara. Eu nunca tinha visto um microfone pra gravação em chroma key. A gente já gravou em chroma key, mas gravou usando lapela, coisa assim. Putz, eu não vou achar aqui agora. Depois eu dou uma olhada. Hã? Putz, eu não sei. Dá uma olhada e vê se você acha, se você tiver condições aí pra mim, por favor. Cara, e é muito legal isso, porque qual equipamento? Porque hoje em dia tem muito equipamento, né? Tem muito equipamento, muita qualidade de microfone, muita qualidade de cápsulas, né, que você usa. É aquilo que a gente falou, qual microfone você usa? Hoje eu tava vendo um vídeo, o cara falando do... Deixa eu ver qual que é o modelo, que eu até deixei anotado aqui. Sennheiser SK9000, que diz que é o microfone que o Luan Santana usa e que vários cantores usam. Custa 20 mil reais o kit. 20 e poucos mil reais o kit. Aí o pessoal falando, o que Mas que é bastão, tem então, né? tal. De bastão. Microfone de bastão, tal. Só que o detalhe é o receptor que tem um padrão de frequência Sim, cara. top. Quanto mais caro, ele tem um porquê, né? Não é o cara, eu vou fazer um microfone ali pra cobrar mais caro porque eu quero ganhar mais dinheiro. Não. Existe toda uma tecnologia, né, por trás disso tudo para justificar, né, um valor. É igual você ver uma câmera, o cara fala, mas pô, por que uma câmera vale 300 mil reais? É um preço de um apartamento, por exemplo. Entendeu? Mas vai ver o que tem a câmera, o tipo de sensor, o que ela capta, a latitude, enfim. É toda uma tecnologia que vai te permitir captar com uma qualidade excepcional, por exemplo. Cara, e isso é uma coisa que eu fico muito louco com as pessoas, que elas não... Putz, cara, não vou achar onde é que tá isso aqui, cara. Mas era um mic da Sennheiser sensacional, assim, cara. Todo verde. Todinho verde ele e tal. Até eu olhei e falei, nossa, que microfone lindo, cara. Daí eu comecei a olhar e falei, não, mas tem cor de chroma key isso aí. Aí embaixo tava escrito microfone para gravação em chroma key. Nossa. Pô, que legal. Mas é que a indústria, ela tá sempre inovando, né, inovando cara? muito. Sempre. Inclusive, você vê hoje o que se consegue fazer, né, cara? O que se consegue criar. Tudo. E tem muito equipamento que a gente tem que criar, né? Por exemplo, eu queria comprar uma Orca. Eu queria comprar um case da Orca. Cara, a minha pira é comprar um case da Orca. E a Ana fez, não o da Orca, mas ela copiou um monte de coisa do case da Orca e fez um pro F8. Porque a gente tem o grande do Holland, que a gente tem um Holland R4 Pro também, grandão, que o Holland é marzão, né? Daí você colocava o F8 ali dentro e ficava sambando ali dentro, né, cara? E a Ana pegou e falou, não, eu vou fazer um case, cara. Ela pegou, fez um case, até eu vou te mostro pra você depois o case. Cara, ficou um tesão, ela fez com várias divisões, agora nós vamos melhorar. O meu primeiro case, quem fez foi o... eu esqueci o nome dele agora, mas tem um cara que faz... Um japonês? Que faz case, então... Eu tô esperando, ó. Faz 2 anos que eu tô esperando um case que eu pedi pra ele fazer pro F8 pra mim. Sério? Faz 2 anos, aquele safado. Entrei em contato a última vez, a mulher dele falou, ele tá doente. Ele só trabalha pro Cleiton. Você vai lá no Cleiton, ele tá lá, de vez em quando lá. Mas pro Cleiton e pros Mário. Os Cleiton, Enfim, o primeiro que eu tive foi um que ele fez. Mas hoje eu tenho um da Petrol Bag, que ele é bem bom também. Cara, e a gente tem que fazer, cara, porque... Cara, quanto custa um case da Orca? O case da Orca custa uns 3 Cara, pra gente trazer o case pra cá, a gente vai gastar uns 4,5, 5 pau. Sim, é uma coisa que não tem no Brasil, né? Cara, é sensacional. Tá, mas é um case igual o que a Ana fez e gastou muito menos que isso. Sim. Ah, mas ele abre aqui, ele tem uma estrutura.
A gente, Cara, você faz. a gente tem que ter a sorte de ter alguém que foi lá pra fora e trouxe, né? E aí quer vender, porque tá trocando. Geralmente, se você não vai lá pra fora, é assim. O meu foi assim que eu comprei, por exemplo. Entendeu? Então, mas pra você achar aqui pra comprar... Putz, é difícil, cara. É o mesmo esquema do Lapper Stick, né, cara? Aqueles adesivinhos. Aham. Cara, tem pra vender o Lapper Stick. Mas você pode fazer o Lapper Stick, né? Pra gente usar. A própria Priscila, cara, dá pra você fazer as Priscilas, as cintas, dá pra gente fazer as cintas. São ferramentas A minha primeira Priscila top. eu fiz. Cara, mas é muito top. Quando a gente tá começando, né? Tipo, não tinha grana pra nada. Tinha o quê? Tinha um Tascam DR70 e, enfim. E fui improvisando, né? Até você conseguir ganhar uma grana e... Olha Nossa, aqui. Ela que fez. Sensacional. Ah, ela que fez. Bota na geral, Ana. Agora a alça a gente vai fazer uma alça nova. Essa alça aqui tá Cara, você sabe que eu comprei... por F8, meu irmão. Você sabe que, por exemplo, se você for comprar aquela alça da Orca, ela custa o quê? Na BH custa acho que uns $800 mil, né? $800. Acho que tá uns 800 doleta, cara. É. Eu comprei uma uma que eu uso. Que eu comprei Sem a alça, né? Não, eu comprei a alça Ah. no AliExpress. Acho que eu paguei R$300, assim, tipo uma coisa de $70. Aham. Que é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. E se você ver, você não fala aqui. Mas enfim, ela é totalmente funcional, Uhum. entendeu? É quase igual, praticamente igual a a da Orca e paguei, tipo, sei lá, 1/3 do valor, Um terço do valor. entendeu? E é muito marca, né? É muito marca. Sim. Cara, a gente fez isso aqui, ela fez, ficou muito top. Já foi pra guerra. Já 2 vezes em job de diária longa. Perfeito. Cara, agora eu quero quero dar tal coisa. Ela já vai fazer um outro diferente pra mim que eu pedi. A alça também, eu quero fazer uma alça melhor, que essa aqui já tá bem rodada. Cara, mas a gente tem que fazer pra gente poder ter as coisas muitas vezes. Porque às vezes você conseguir comprar, o preço é muito alto. E hoje a taxa de importação pra nós, eu queria carrinho de som, cara. Eu sou louco por um carrinho de som, cara. Eu sempre quis um carrinho de som. Eu adaptei muitos um. anos, cara. É o que eu vou fazer, eu vou adaptar um. Sim, Eu porque entrei em você vai contato comprar com o pessoal de fora. Não tem como você trazer um daqueles carrinhos lá da BH, por exemplo, do Ali, que são R$4 mil. Você viu dos da Dimitrica? Cara, os carrinhos são maravilhosos, maluco. São maravilhosos. Mas eu acho que nem dá pra importar. Cara, Pelo eu entrei em peso, conta- pelo tamanho. Eu entrei em contato direto com o fabricante, cara. Direto com o fabricante, conversei direto com ele pra fazer a taxa de importação. E ele fez um custo de importação do carrinho e tudo mais. Cara, ele chegava nem por R$8 mil. Um carrinho. Um carrinho. Eu falei, cara, eu não vou pagar R$8 mil no carrinho de som, cara. R$8 mil eu compro um Palio. Eu uso um Palio pra carregar meu equipamento dentro do set e... Cara, é muita grana. Não, tudo é muito caro. Na nossa área, tudo é muito caro. Você vai comprar um microfone, um lapela, R$4, R$5 mil. Se for comprar novo, dependendo também, é mais. Um eletrosônica, sei lá, 10, 15 mil. Caríssimo. Então, é tudo... Aí o cara vai querer te pagar uma diária de R$200, R$300, né? Tipo, você investe em equipamento bom, caro, porque tudo... E, por exemplo, a última série que eu gravei, eu tive que trocar 2 antenas de 2 microfones, foi pro saco. Uhum. Por quê? Porque os atores, muitas vezes, ele não tem o cuidado de tirar. Ele vai puxando pela antena. Puxa pela antena. E... Por isso eu gosto da cinta. Eu tenho a cinta Sempre também, que mas às possível, vezes eu uso nem... Às vezes não dá, entendeu? Porque daí fica aquele volume, entendeu? Principalmente mulher. A não ser que ela esteja de vestido, aí você tem que usar. Aí elas usam mais na perna do que É o da coxa. na cintura. Exatamente. Mas a maioria não tem cuidado. Outro dia, por exemplo, eu peguei uma atriz, tava gravando uma série, caiu o lapela dela, e ela tava com a lapela na mão, e o que ela tava fazendo? Ela tava batendo a cápsula na mão, no dedo, aqui na unha, assim, ó, brincando. Eu falei, o que você tá fazendo, meu Deus? Vai estragar meu microfone. Sabe quanto custa só essa cápsulazinha aí? Então, mas eles não têm noção, daí eles puxam, tiram de qualquer jeito. Então,
E já é um prejuízo. Se você manda, por exemplo, lá pro Rambinho pra trocar uma antena de uma Sony, por exemplo, é 320 por conto. Cada um. Eu troquei do meu Sony. Eu também troquei do Eu meu. comprei da Acabei- China as antenas e eu troquei em casa. Cara, eu resolvi fazer isso, comprei a antena e fui abrir o microfone pra ver como que era. E é só uma É só solda. um pinguinho de Só solda. um pinguinho de solda. Troquei eu mesmo. Ou seja, economizei aí quentão mínimo, por exemplo. É. Entendeu? Mas quando a gente consegue fazer, tem que baratear. Sim. E os projetos futuros, meu querido? Como é que estão os projetos futuros aí? De quê? De som? Do De... som. Cara, de som a gente vai vivendo dia após dia, né? Tipo, esse início de ano foi bem complicado, né? Acho que pra toda a cadeia do audiovisual, Será que vai mudar isso aí agora? eu acho que vai, cara. Já tá mudando, entendeu? Inclusive, já tô com uma agenda já, com alguns trabalhos já pra frente aí, já, inclusive, já tive que dispensar trabalho, coisa que antigamente nem tinha. Primeiro semestre nem tinha, agora já tô tendo que... porque não tem agenda às vezes, o cliente liga, preciso de você tal dia. Eu falo, tal dia já não posso. Pra nós Entendeu? tá bem parado, cara. Entendeu? Tá bem Então, parado. mas a esperança é que agora engrene, né? A gente Engrene. consiga... Mas sabe que, por incrível que pareça, no governo anterior, cara, pra gente foi muito bom, cara. Foi muito bom. A gente tava recusando o trabalho. Uhum. E pelo contrário, cara, pra nós começou esse ano maluco do Acho que é céu. pra todo mundo, né? Começou muito ruim esse Todo ano. mundo, eu não sei o que Muito aconteceu, que ninguém quis gravar, né? Tipo, teve produtora que não abriu câmera no primeiro semestre inteiro, né? Que eu fiquei sabendo aí. Uhum. Mas agora parece que o mercado, eu acho que tava com medo do que ia acontecer e tal, e acho que a galera segurou, mas parece que agora tá voltando. Vamos ver o que vai acontecer. Se Deus deixarem quiser. nós comprar muamba do AliExpress, já ficamos felizes já. Pois é, sempre tem que ter, né? A mombinha sempre Ai, tem que ter. rapaz do céu, que Não tem uma coisa mais satisfatória do que chegar aquele pacotinho lá que você pediu. ficar esperando o correio chegar. Putz, O cara já te chama pelo nome, já. O carteiro me cumprimenta na esquina que ele passa aqui, ele me cumprimenta É como na eu esquina. moro em condomínio, eu não vejo carteira, só a síndica que manda. Chegou a encomenda. Não, tem um dia que eu tava as 2 quadras pra cima, passeando com os cachorros, o cara passou assim, ô, seu Carlos, peraí, tem coisa pra você aqui. Pum, abriu a caçambinha, foi lá, olhou, falei, pô, cara, já me conhece aqui, já sabia que era eu, cara. Melhor coisa, né, cara, é quando chega nos pacotinhos. Velho. Cara, é muito bom, só que agora, vamos ver como é que fica, né, cara, a gente comprou agora chegou um DockStation essa semana, a gente foi taxado. É? O DockStation foi 170, a gente foi taxado em mais 40 e pouco. Então, Eu comprei um tripé na China no final do ano passado que foi taxado, mas foi só isso. Sabe, um tripé de luz, aqueles de alumínio, bem bonitinho assim, que eu uso pra colocar o boom, né? E acho que eu fui taxado em R$50, assim. Mas se eu for comprar um tripé daquele aqui, custa R$1.500. Com taxa, com frete, com tudo, não saiu por 500. tem que pôr na ponta do lápis, né? Sim. A gente já teve coisa. A gente comprou iluminação aqui grande para as produções, cara. A gente comprou Às duas vezes- cabeças da Amaran, uma foi taxada, a outra não, cara. Às vezes compensa, mesmo sendo taxado, compensa. Mais do que... Eu tenho que pôr na ponta do lápis. Só que Felizmente. agora é assim, antes eles estavam taxando. Tipo, a gente comprou 2 cabeças da Amaran, uma foi taxada em R$123, a outra não. Mas a que foi taxada em R$123 ainda saiu super barato. Só que o detalhe é assim, né? Que agora vem 60% de taxação e mais 17%. Então A agora. partir de $50, né? A partir de $50. Mas agora você tem que começar a pôr no ponto lápis. E aí? É. Vai compensar ou não? sempre que você for comprar, você tem que ver se compensa ou não, né? Porque... Encontra aqui ou não encontra? Não encontra aqui. às, Pô, ve- então vale às a vezes você não tem opção, né? Porque não encontra aqui. pena. Daí vale a pena. Aí é melhor pagar a taxação e você ter. Sim. Meu querido, deixa eu, antes da gente ir mais pra frente, deixa eu pedir pra galera aqui. Gente, já que você chegou aí, deixa um like pra nós aí, dá um curtir pra gente, se inscreve no canal, não deixa de deixar aquele seu comentário, sua participação, interação, pra gente é maravilhoso isso, né? Segue a gente nas redes sociais e não esquece do nosso apoiador,
Fotofix. Assistência Fotofix. Se você estiver precisando fazer manutenção em lente, em câmera, sensor, limpeza de sensor, troca de sensor, poxa, por aí vai. Entra lá, chama eles lá no Instagram, Assistência Fotofix, manda uma mensagem pro Lauro lá e vai ser ou o Lauro ou a Ana lá, vão atender vocês muito bem e seja feliz. Lá sim a gente faz a manutenção sem esquentar a cabeça. Beleza, meus queridos? E claro, você profissional do audiovisual, quiser vir bater papo com a gente, não deixe de me chamar aí e vem aqui contar sua história, conversar com a gente um pouco. E perrengue, meu amigo, vamos lá. Aquele perrengão bom, temos algum perrengue daqueles de 7? Perrengue você Sempre tem, né? tem uns perrengues. Ah, cara, assim, igual eu te falei, a gente foi gravar uma série agora, mês passado lá em São Paulo. Aham. E gravar ali, a gente gravou no centro, mas interna. Mas gravar externa em São Paulo ali, a gente gravou na Liberdade, é terrível. Além de muita gente, um trânsito bem complicado. Muito barulho. Barulho, carro, gente. E para você conseguir uma frequência pro teu lapela, aí é mais complicado ainda. Mas, teve uma... Não é bem um perrengue, mas na época da pandemia a gente tinha algumas histórias bem interessantes, né? Por exemplo, eu fui gravar com Michel Teló, no norte do Paraná, e foi bem no auge da pandemia, e eles estavam com os cuidados, assim, daqueles extremos, né? Então, por exemplo, pra você ter uma ideia, pra você chegar perto do Michel Teló, pra você gravar, você tinha 3 pulseiras. Tinha uma pulseira que te deixava chegar, sei lá, 10 metros do Michel Teló. Tinha uma que você podia chegar perto dele mesmo. E tinha uma que você podia tocar ele. Então imagina, nós do som qual que a gente tem, né? A gente tem que ter aqui, a gente pode tocar, mas a gente tem que colocar o microfone no cara, né? Só que daí a gente tem que fazer como aqueles médicos que vão operar, né? Eu tive que colocar aquele, tipo uma bata, né? Máscara, aquela viseira lá que a gente usava em algumas gravações, mas aquilo é terrível pra você gravar, né? Não só pra gente, pro cara que tá com a câmera também. Então, assim, era perrengue nesse nível, assim, entendeu? De você ter que estar ali como um engessado, né? Pra filmar, mas... Graças a Deus deu tudo certo, a gente gravou 2 dias com ele lá, um cara gente boa pra caramba, assim. Sobreviveram ao Covid, e ele também. Eles justificaram, né, que ele não podia ter nenhum tipo de perrengue, né, não podia pegar de jeito nenhum, porque ele também tava gravando The Voice, né, na época. Sempre tá, né, mas né, coincidiu bem na época que ele tava gravando, né. Enfim. E deixa eu ver, perrengues, mas... Sempre tem, mas a gente acaba deletando da memória, né? Top, meu querido, top. Cara, essas coisas de perrengue, né? Faz parte do nosso mundo, né? Faz parte do nosso meio. Os perrengues acontecem, a gente tá sujeito a isso o tempo todo. O importante é resolver, né, cara? Sim, o importante é resolver os perrengues, cara. Nunca esqueço de um job que a gente foi fazer que... Plano geralzão, aquele geralzão do geralzão mesmo, cara. E tinha que ter a captação de áudio, um sem camisa, a mulher com a camisa totalmente aberta. Meter lapela onde, cara? Não queria usar chapéu, não queria nada, um planão geral. Cara, tinha que fazer a captação. Shotgun. Como? Bambu. Uma vara de bambu de sei lá quantos metros que deu aquilo. Shotgunzão na ponta, escondido, meio moitado no meio da árvore, lá de longe, amarrado, preso em cima do bagageiro do carro, pra poder segurar. E a varona... A gente tem que se reinventar, tem né? Tem que se reinventar no nosso meio, cara. E é assim que funciona, cara. Mas isso é legal, cara. Eu acho que isso é aprendizado. Sim. Acho que isso a gente aprende. Cada coisa que você... Cada solução que você busca... Pra resolver uma questão, aquilo você aprende e você já tá, na próxima você já vai saber, acho que é por aqui, então, e assim,
os anos de set vão te dando esse aprendizado, entendeu? Então, às vezes, o cara fala que o diretor, ou sei lá, alguém da produção acha que aquilo é um problema sério mas aí, como você às vezes já passou por aquilo antes, você fala, não, a gente resolve assim, assado. Entendeu? Então, é vivendo e aprendendo. Cada um dia depois do outro e não deixar a peteca cair. Top, meu querido. E... O que eu ia comentar? Me fugiu da cabeça. Cara, mas é isso mesmo. Por exemplo, eu aprendi muito na pancadaria. Eu fiz cursos para me aperfeiçoar, diversos cursos para me aperfeiçoar, tanto com a parte de direção de fotografia, como na parte de áudio. Eu digo que na parte de áudio eu aprendi muito mais na porrada do que em curso. Porque eu não acho esse curso voltado ao som direto. Exatamente. Né? Na Hollywood, ali na escola de cinema, tem um curso dentro da aula de cinema. Né? Que tem um curso de captação de som direto que eu faço. Eu ministro o curso de captação de som direto para cinema. E o Schultz faz a pós de som. Que eu detesto trabalhar com pós de som. Também não é minha área. E aí eu fiquei cabreiro como é que ia ser a parte dali para poder trabalhar ali dentro de infraestrutura. Falei, não, eu não quero fazer. Porque eu acho que daí tem que ser uma máquina boa para você poder rodar legal, sem travamento, sim, foninho todo mundo. Aí como eu fiquei na dúvida se tinha ou não tinha na época, eu falei, não, eu não quero. Quero ficar só com captação, que é o que eu gosto. Eu gosto de ensinar o cara no beabá. Só que eu aprendi muito no set, cara. Muito no set. Tropeçando em cabo, enrolando o cabo errado. Né? Daí você vai soltar o cabo, tá tudo enrolado, tudo errado, dá nó no cabo. A vara de boom se acerta, igual aquele cara que sai batendo nos vidros lá. Nossa, cara, já fiz muita coisa pra aprender. Hoje em dia, graças a Deus, não mais. Mas eu acho que isso é o aprendizado legal, cara. O set traz um puta aprendizado. Mas assim, eu acho que não tem outro jeito de aprender. Você pode fazer aula do que você for. Você só vai... A faculdade te tira medo. Sim, te tira o com medo. certeza. É igual, por exemplo, eu te falei, né? Eu fiz pós em cinema. Mas 90% do que eu aprendo, que eu sei hoje de audiovisual é no set. É trabalhando, é passando por coisas que só o set vai te ensinar, entendeu? Verdade. Por mais que você leia na teoria lá, você leia, sei lá, as teorias do Truffaut, sei lá de quem, enfim, mais Einstein, mas é no set que é a prova dos 9. É ali que você vai... surgiu um problema aqui. Pô, o nosso maior perrengue no set é lapela roçando. E aí, cara, você vai criando técnicas... Alguma dica pra passar pro pessoal? Cara, a dica é não... Sempre vem com o produtor, não usar aquele tipo de roupa aqui, tipo meio plástico, sabe? Aquilo ali, cara, é terrível. Qualquer coisinha que a pessoa se mexe, ela arranha, entendeu? Eu acho legal fazer som direto com mulher, porque você tem ali um vão entre os seios, né? Que ali você fica livre de roçar, né? E... sei lá, cara, às vezes homem, você coloca aqui na camisa, entendeu? Escondidinho aqui no final no início da gola aqui, pra ele não ficar no meio roçando e ficar meio livre aqui, entendeu? Enfim, cada um tem uma particularidade, né? Aí você faz, às vezes você coloca, você acha que vai ficar legal ali, e aí não fica legal, aí você tem que... É bom quando você pega um boné, um capacete. Eu gravei com nossa, cara, uma propaganda pro Correio, Michael Luke, que faz aquele motoboy. Então ele tem cabelo enroladinho. Mas ele usa um gorro, tipo um gorro assim. Então, coloquei a lapelinha aqui no gorro dele aqui, ficou show de bola. E o cara também, gente boa pra caramba. Tem um, assim... Cara, gente boa e sabe como fazer. E sabe, é engraçado. Ele, atencioso, assim, sabe? De chegar no set, conversar com todo mundo. Tem uns caras, gente boa, mas tem uns gente boa pra caramba. De Deus. Tem umas pessoas que...
Que não dá, né, cara? Uma dica pro enfim. pessoal que quer começar no audiovisual aí, trabalhando com áudio. Que dica você daria? Cara, começa fazendo assistência. Porque o cara vai te levar pro set e vai te mostrar como que faz, assim, entendeu? E... sei lá, em produções pequenas, assim, você... É legal você ter o teu equipamento, cara, assim... Pelo menos um gravadorzinho de 2 canais, entendeu? Se você não tiver equipamento, você pode alugar. Só que, por exemplo, como você está começando, você não vai conseguir cobrar um valor... E você vai fazer mais pros amigos, mais para pessoas próximas. Porque não tem muito equipamento pra alocar, né? Você consegue colocar um gravadorzinho, um shotgunzinho... eu acho que, por exemplo, de 8 canais não tem, porque também não tem muita demanda, né? Eu acho. Eu falo porque eu trabalhei na Videolock muito tempo. E, por exemplo, a gente que trabalha com som direto, a gente tem o nosso equipamento. Eu não vou alocar um gravador, por exemplo, de 8 canais, porque eu já tenho o meu. Então, mas quem vai começar, geralmente, ou coloca um de 4, o H8 ou H6, por exemplo. Mas a dica é comece fazendo assistência. Procure alguém que já faz som e faz assistência, assim, entendeu? Porque daí você vai pegando as manhas. E aí você vai ganhando um dinheirinho para você comprar o teu equipamento, porque é complicado. Se você tá começando agora, você não vai conseguir ser contratado por uma produtora grande, porque nesse meio é muito indicação. Se o cara não conhece teu trabalho, ele não vai, porque você pensa assim, você vai fazer uma propaganda, por exemplo, vou dar um exemplo que eu falei agora há pouco, Michel Teló. O cara paga não sei quantos milhões pro Michel Teló. Sim. Aí paga uma equipe de, sei lá, 50 pessoas para fazer toda a produção, né? E aí você ainda vai ter que pagar depois a veiculação, enfim, é muito dinheiro que envolve. Então, se o cara não conhece teu trabalho, se não tem alguém que te indique, ele não vai te contratar, se você está começando, porque é muito risco. Já pensou se eu vou lá, você me contrata para fazer uma propaganda, sei lá, com a Anitta, por exemplo, com qualquer um, mesmo que não seja com famoso. um famoso. Mas mesmo assim, mesmo uma produção pequena, é grana que vai, entendeu? Porque você tem ali, no mínimo 10 profissionais envolvidos, você tem equipamento, porque você tem que alocar equipamento, luz, câmera, enfim. E aí você vai arriscar a não te entregar um material de qualidade, porque se você não entrega um material de qualidade, o que vai acontecer? Você vai ter que refazer. E quanto que custa uma diária a mais para você pagar todo mundo de novo, pagar os atores, sim. equipamento. Então, para quem está começando, é isso. Infelizmente, não existe você comprar um equipamento, ir lá e se vender para a produtora. Sim. Você vai aos poucos. Por exemplo, eu venho nessa toada desde 2009, trabalhando, entendeu? E não tem muito tempo que eu comecei, quer dizer, sei lá, tem uns 7, 8 anos ou seja, uns 5 anos depois é que eu comecei a trabalhar com outras produtoras, com produtoras maiores, entendeu? Sim, sim. Que daí as pessoas conhecem o teu trabalho e sabem que você não tem o risco de você não entregar o Deixa você material. tranquilo trabalhar, você vai de olho fechado porque confia, Porque né? qualquer profissional dessa área você tem que entregar. Não tem meio termo. Você vai contratar um diretor de fotografia que vai te entregar uma imagem estourada, uma imagem sem foco, uma imagem com um balanço de branco totalmente fora. E aí? Então, todo profissional do audiovisual, a maioria, você só consegue trabalho por indicação. Quem está começando vai ter que, igual um câmera, o cara quer ser câmera, por exemplo, sei lá. Ele vai começar como segundo, terceiro assistente. Entendeu? O cara quer ser... O cara já quer sair sendo diretor, já. O cara quer ser... quer fazer elétrica, por exemplo. Ele não vai chegar e já subir lá
para instalar os equipamentos. Ele vai ser o assistente do assistente do... Você trabalha sozinho ou com assistente? Eu trabalho sozinho. Uhum. Às vezes, quando depende da demanda, aí... Coloca um assistente. Aham. Mas eu geralmente trabalho sozinho. Top, meu querido. Top. Não esquece o like, hein, gente? Meu querido, vamos lá. Estamos chegando meio que ao final do nosso bate-papo. Tempo aqui, passa, né, cara? Oxe, faz horinha que nós estamos conversando aqui já. Caraca. Última pergunta, aquela perguntinha bem pessoal. O que você ainda não fez, mas gostaria de fazer? Você escolhe se é no audiovisual ou é pessoal. O que você ainda não fez, mas gostaria de fazer? Dirigir um longa. É o que eu não fiz e o que eu vou fazer. Dirigir meus próprios filmes. E chegar alto. Eu acho que você tem que sonhar e tentar trabalhar para isso. Então eu quero, a partir do momento que eu fizer o meu primeiro filme, meu primeiro longa, eu quero, porque ideias, roteiros eu tenho. Top demais. Que legal, meu querido. Guto, meu querido, muito obrigado mesmo. Foi um baita prazer ter você aqui, cara. Cara, Eu adoro bater papo com o pessoal, ainda mais o pessoal do som. Quando eu consigo trazer o povo do som aqui, eu fico super feliz de poder trazer o pessoal do som. Não que os outros, né, mas todo mundo, mas o pessoal do som me deixa realmente feliz pra caramba. que bom. Quer mandar um recado pra alguém? Cara, acho que só agradecer a você e já tem me convidado há algum tempo, né? E infelizmente a agenda, a gente tá, graças a Deus, voltando a trabalhar de novo. E, enfim, agradecer pela oportunidade de mostrar quem eu sou. Às vezes, como eu não sou daqui, né? Muita gente não me conhece. E eu também sou, sei lá, sou meio reservado também. Tenho o meu círculo de amigos e não tenho muita abertura, assim, enfim. Já virou curitibano. Já virei, acho que eu já nasci. Tem umas histórias, assim, que a minha família, meus irmãos, né, falam que eu sou metido, mas não é que eu seja metido, assim, porque eu sou mais reservado, assim, eu sou muito na minha, assim, sabe? Mas talvez seja por isso que eu ainda tô em Curitiba cheguei em Curitiba em 2003, pra você ter uma ideia. Então, já tentei mudar daqui, mas não consegui até hoje. Enfim, mas tamo aí, cara. Foi um prazer bater esse papo com você. Um bate-papo mesmo, legal. Também a gente não se conhecia pessoalmente, né? Uhum. A gente, é engraçado, né? Porque a gente do som, a gente não se conhece. A gente, por exemplo, eu sei um monte de gente que trabalha com som, mas eu vejo mesmo, converso. Mas é que nunca no set a gente tá junto, né? Porque se, por exemplo, eu conheço um monte de diretor. Conheço um monte de diretor de fotografia, um monte de elétrica. Mas no som é só nós. Pois aí no som só tem um, ou no máximo um assistente. Entendeu? Então eu não tenho contato com os outros técnicos de som, né? Então, mas assim, a gente já marcou. Temos que colocar naquele grupo lá pra gente se reunir mas uma hora, todo mundo, já né? marcou, só que eu não fui. Enfim, é que eu não sei, acho que eu tava viajando. Aí o pessoal marcou, teve um dia que marcaram, eu também tinha uma gravação no dia, não deu pra... Eu tava viajando, até eles marcaram de tomar uma. Enfim, mas uma hora a gente reúne. Uma hora a dá galera. certo. Isso. É isso, cara. Foi Legal, meu querido. prazerzaço estar aí com você. Obrigado mesmo por você ter vindo. Forte abraço pra você, muito job por aí pela frente. As coisas agora vão caminhar. Amém. Vai dar boa, vai dar boa. Vamos se levantar já de volta. Meus queridos, obrigado pra vocês que assistiram. Não se esqueça de se inscrever, não deixe um like. Temos vídeo todo dia no canal e toda semana a gente tá aí com o nosso bate-papo, nossa conversa. E querendo vir conversar com a gente, você profissional do audiovisual, me chama nas redes sociais e pau na mula, vem cá contar sua história, conversar um pouquinho com o Tina aqui. Um forte abraço do Tina pra vocês, até o próximo bate-papo e fui! Até mais!
Valeu.